Melanie Klein nasceu em 30 de março de 1882, em Viena, Áustria. Para quem não conhece, Áustria foi onde o Freud viveu boa parte da sua vida. Klein acreditava que seu nascimento não tinha sido planejado, uma crença que a levou a sentimento de ser rejeitada pelos seus pais. Ela se sentia especialmente distante do pai, o qual favorecia sua irmã mais velha, a Emily. Na época em que Melanie Klein nasceu, seu pai, há algum tempo, tinha se rebelado contra seu treinamento anterior como judeu ortodoxo e havia parado de praticar qualquer religião. Em consequência, Klein cresceu em uma família que não era pró-religiosa nem antirreligiosa. Durante a infância, Klein observou os pais trabalhando em atividades que eles não gostavam. Seu pai era médico que lutava para ganhar a vida em medicina e, eventualmente, se via obrigado a trabalhar como auxiliar de dentista. Sua mãe administrava uma loja que vendia plantas e répteis, um trabalho difícil, humilhante e assustador para alguém que tinha aversão por cobras. Apesar da renda escassa de seu pai como médico, Klein desejava seguir essa profissão. As relações precoces de Klein foram insalubres ou terminaram em tragédia. Ela se sentia negligenciada pelo pai idoso, a quem ela via como frio e distante. Embora idolatrasse sua mãe, sentia-se sufocada por ela. Klein tinha uma afeição por sua irmã Sidonie, que era 4 anos mais velha e que ensinava aritmética e leitura a Melanie. Infelizmente, quando Melanie tinha 4 anos de idade, Sidonie morreu. Anos depois, Klein confessou que nunca superou o luto por Sidonie. Após a morte da irmã, Klein vinculou-se profundamente a seu único irmão, Emanuel, que era quase 5 anos mais velho e que se tornou seu confidente íntimo. Ela idolatrava seu irmão e esse fascínio pode ter contribuído para as suas dificuldades posteriores em se relacionar com homens. Assim como Sidonie anteriormente, Emanuel ensinava Melanie e suas excelentes ilustrações ajudaram a passar nos exames de ingresso para uma escola preparatória respeitável. Quando Klein tinha 18 anos, seu pai morreu, mas uma tragédia maior ocorreu 2 anos depois, quando seu amado irmão Emanuel faleceu. A morte de Emanuel deixou Klein devastada. Enquanto ainda lamentava a morte do irmão, ela se casou com Arthur Klein, um engenheiro que tinha sido um amigo mais próximo de Emanuel. Melanie acreditava que seu casamento aos 21 anos impediu que ela se tornasse médica e pelo resto de sua vida lamentou não ter alcançado tal objetivo. Klein não teve um casamento feliz não. Ela temia o sexo e tinha uma aversão à gravidez. No entanto, em seu casamento com Arthur, gerou 3 filhos. A Melita, que nasceu em 1904, Hans, que nasceu em 1907 e Eric, nascido em 1914. Em 1909, os Klein se mudaram para Budapeste, para onde Arthur havia sido transferido. Lá Klein conheceu o Ferenc, um membro do círculo restrito de Freud, e a pessoa que a apresentou ao mundo da psicanálise. Quando sua mãe morreu em 1914, Klein ficou deprimida e iniciou a análise com Ferenc, uma experiência que representou um momento decisivo em sua vida. No mesmo ano, ela leu sobre Os Sonhos de Freud, 1901 a 1953. E diz ela: e percebi imediatamente que aquilo era o que eu estava buscando, pelo menos durante aqueles anos em que eu estava ávida por encontrar o que me satisfaria intelectual e emocionalmente. Na mesma época em que descobriu Freud, nasceu seu filho mais moço, o Eric.
Klein estava bastante tomada pela psicanálise e treinou seu filho de acordo com os princípios freudianos. Como parte desse treinamento, ela começou a analisar Eric desde quando ele era muito pequeno. Além disso, ela tentou analisar Melita e Hans, ambos os quais posteriormente foram para outros analistas. Melita, que se tornou psicanalista, foi analisada por Karen Honey e também por outros. Um paralelo interessante entre Honey e Klein é que Klein posteriormente analisou duas filhas mais moças de Honey, que tinham entre 12 e 9 anos de idade. A mais velha, de Honey, tinha 14 anos e se recusou a ser analisada, ao contrário da análise voluntária de Melita com Honey. As duas filhas de Honey foram forçadas a frequentar sessões analíticas, não para tratamento de algum transtorno neurótico, mas como medida preventiva. Klein se separou do marido em 1919, mas não obteve o divórcio durante muitos anos. Após a separação, ela estabeleceu uma prática psicanalítica em Berlim e fez suas primeiras contribuições para a literatura psicanalística, com um trabalho que abordava sua análise com Eric, que não foi identificado como seu filho, até muito depois dela morrer. Não completamente satisfeita com a própria análise com Ferenczi, ela acabou a relação e começou a análise com Carl Abraham, outro membro do círculo restrito de Freud. Depois de 14 meses, no entanto, Klein passou por outra tragédia, quando Abraham morreu. Nesse ponto de sua vida, Klein decidiu começar uma autoanálise, a qual continuou pelo resto da vida. Antes de 1919, os psicanalistas, incluindo Freud, baseavam suas teorias no desenvolvimento infantil, em seu trabalho terapêutico com adultos. O único estudo de caso de Freud com uma criança foi o pequeno Hans, um menino que ele viu como paciente apenas uma vez. Melanie Klein mudou essa situação, analisando diretamente crianças. Seu trabalho com crianças muito pequenas, incluindo o próprio filho, convenceu-a de que as crianças internalizavam sentimentos positivos e negativos em relação à mãe e que desenvolvem um superego muito antes do que Freud acreditava. Sua pequena divergência da teoria psicanalítica convencional causou muitas críticas por parte de seus colegas em Berlim, fazendo com que ela se sentisse cada vez mais desconfortável naquela cidade. Então, em 1926, Ernest Jones a convidou para ir para Londres, analisar os seus filhos e fazer uma série de conferências sobre análise infantil. Essas conferências, anos depois, resultaram em seu primeiro livro, A Psicanálise de Crianças, Klein, 1932. Em 1927, ela fixou residência na Inglaterra, permanecendo lá até sua morte em 22 de setembro de 1960. A Sociedade Psicanalítica Britânica aceitou 3 procedimentos do treinamento: o tradicional de Melanie Klein, o defendido por Anna Freud e o de um grupo intermediário que não aceitava qualquer escola de treinamento, mas era mais eclético em sua abordagem. Com essa divisão, a Sociedade Psicanalítica Britânica permaneceu intacta, embora com uma aliança desconfortável.